Olá, meus amores do quinto ano, os rapazes, as moças, não é? Desse quinto ano, os meninos e as meninas do quinto ano. Espero que vocês estejam todos bem. Estamos nós aqui mais um dia, né, para poder darmos início a esta semana que nos aguarda, a essa semana que nos espera. E é tão bom quando algo espera por nós, algo de bom, né? Claro. Algo de bom espera por nós e a gente fica ansioso, né? Para poder reencontrá-lo, para poder revê-lo. E esta semana está aí, né? Está aqui, aliás. Já está aqui à nossa disposição para nós podermos aproveitar. E vamos hoje começar a nossa manhã, a nossa aula de gramática, tá certo? Agradecendo a Deus, pedindo que o Espírito Santo possa se fazer presente na nossa vida, na nossa família, na família das outras pessoas também, não é? Vamos rezar pelo mundo inteiro. O mundo inteiro está precisando de oração. E a gente não precisa só de oração nos momentos que a gente está com mais dificuldade, não é? A gente precisa de oração diariamente, independente de como está a nossa situação ou não. Mas a gente precisa de oração. E a gente precisa também orar, rezar pelos nossos irmãos. Não só os irmãos de sangue, né, de pai e mãe, mas os irmãos que a gente tem ao nosso redor, né, irmãos por parte de Deus. Não só os que moram aqui na nossa cidade, no nosso bairro, né, que pertinho da gente, os nossos colegas de sala, mas os irmãos do mundo inteiro, meu povo. Às vezes a sua vida está tão boa, né, mas às vezes do colega também não está. Da família do colega não está. Sua vida está confortável, do colega não está. Então assim se vive a humanidade e assim a gente vai vivendo cada dia mais agradecendo. E hoje a gente vai começar fazendo a oração do Espírito Santo, tá certo? Que o Espírito Santo possa vir transformar nossas vidas, possa vir transformar nosso coração, né? Nossa mente, as pessoas, que Ele se faça presente para a gente se tornar pessoas mais humildes, mais verdadeiras, né? Mais conscientes. Tudo isso a gente pede a Deus. Então repitam comigo, por favor, acompanhem-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Certo? Então que o Espírito Santo venha nos iluminar, né? Você pede: vem Espírito Santo, vem iluminar. O Espírito Santo vai iluminar quem, professora? A minha casa, a minha família, o meu vizinho, o meu pão de cada dia, os meus estudos, o trabalho dos meus pais, tudo, né? Você pode pedir o Espírito Santo, vai. Vem Espírito Santo, vem iluminar. E quando a gente pede, com certeza Ele vai abrir os caminhos mais claros para nós, né? Os caminhos que são mais viáveis para nós, tá bom? Então fiquem na presença de Deus durante este dia maravilhoso que se inicia. E vamos começar agora a nossa aula de gramática, tá bom? Nossa aula de gramática, nós vamos começar com a nossa correção sobre gênero do substantivo. A gente viu na aula passada, não é? Epseno, sobrecomum e comum de dois. E hoje nós vamos fazer a nossa correção, que foi da página 127, coloquem aí, 127, ó, até a 134. Foi? Foi. Então vamos lá. Vamos à nossa correção. Primeira, diz o seguinte: mãe é aquela que leva o filho nas festas e no dentista. Mãe ajuda no dever de casa e vai em reunião na escola. Mãe briga, deixa de castigo e sente o coração apertado por isso.
verdade, sabia? Esse textozinho aí, sabia que é verdade mesmo? Vamos lá. Escreva o artigo antes de cada substantivo. A gente viu os artigos definidos e os artigos indefinidos. A gente percebeu, a gente estudou que os artigos definidos, eles definem ao certo de quem a gente está falando. E quem são? O, a, os e as. E os indefinidos, que a gente não sabe ao certo de quem está falando? Uma, uns e umas. Show de bola! É isso daí mesmo, certo? Então a gente vai utilizar esses artigos nesta questão. Vamos lá. Já temos o exemplo, né? O filho, um dentista. Como é que vai ficar dever? Dever, pessoal, você vai colocar o ou um. Se você tiver colocado o, está correto. Se você tiver colocado um, também está correto. Tá certo? Abaixo de dever vem castigo. Castigo também pode ser o ou um. O castigo, um castigo. Ao lado, nós temos a mãe, umas festas. Como é que vai ficar a casa? Você pode usar tanto definido como indefinido. A casa ou então uma casa. Como é que vai ficar a reunião? A reunião, uma reunião. Certo? Você pode usar o artigo definido ou o indefinido, tá bom? Logo abaixo aqui, a gente fala dos artigos, né? E vamos para a página 128. Página 128, a gente vai escrever o feminino dos substantivos abaixo, ó. Temos o filho, a filha, né, ó. Para passar para o masculino ou para o feminino, geralmente a gente troca o quê? O O pelo A ou o A pelo O. Então vamos aqui. O menino, como é que vai ficar? A menina. Você vai mudar também o artigo que vem antes do substantivo. Você não pode colocar o menino, o menina. Não, você muda a letrinha A, que vem no final do substantivo, e você muda o artigo que vem antes do substantivo. Vizinho, a vizinha, certo? Muito bem. Abaixo, a gente colocando o masculino para o feminino, né? Dependendo da terminação também muda, não é? Porque a gente diz assim, ó, quando é o O e o E, quando termina, o substantivo termina com O e com E, a gente troca por A. Por exemplo, aluno, aluna, mestre, mestra, certo? Terminou com E, você vai colocar um A, mestra. Se terminar com R, com S, com Z, a gente vai acrescentar o A. Por doutor, doutora. Camponês, camponesa. Juiz, juíza. E terminar com ão, troca-se ou por a, ou por an, o A e o tio, ou por ona, né? Se terminar com ão, por exemplo, leitão, leitoa. Irmão, irmã. Comilão, comilona, certo? A gente observando essas terminações, a gente consegue passar para o feminino corretamente. Faça a correspondência dos masculinos com os femininos. Vamos lá, às vezes tem gente que confunde, não é? Quando vai passar para o feminino, às vezes fica um pouco confuso, né? Como vai ser o feminino, se tem aquele feminino ou não. Então vamos ver, ó. Perdigão, perdiz. Bode, cabra. Genro, nora. E cavalheiro, dama. Então a sequência fica como? C, D, A, B. Pronto. A sequência correta é esta. Vamos lá. Alguns substantivos que dão nome aos animais, as pessoas e pessoas têm forma diferente para o feminino, como é o caso aí, né? Por exemplo, menina, a gente mudou só o A, menina. Mas alguns animais a gente já muda totalmente. Cabra, pode, né? Genro, nora. Muda totalmente o sentido, certo? Vamos para a 129. Na 129 temos a quarta questão que diz o seguinte: eu vi a graça que a garça espalha.
Bela como uma bailarina, nunca se atrapalha. Eu vi o flamingo em voos e gingas geniais. Da sua cor rosa não me esqueço jamais. Olha só, vamos fazer a correspondência aqui, bom? O flamingo é o quê? Masculino. E a garça é o quê? Feminino. O flamingo, masculino, e a garça, feminina. Olha só. Qual é o feminino de flamingo? E o masculino de garça? Qual é o feminino de flamingo e qual é o masculino de garça? Vocês colocaram o quê? Não tem. Certo? Não tem. Por quê? Quando a gente vai se referir ao animal como o flamingo e como a garça, a gente não tem a flaminga e nós não temos o garça. A gente, para poder determiná-los, a gente coloca o quê? Macho e fêmea. É o caso que tem aí, ó. O flamingo macho, o flamingo fêmea. Aí sim eu vou saber quem é o macho e fêmea, certo? Eu tenho que colocar o nome macho e fêmea para poder determinar. Do mesmo jeito é a garça, né? Ó, a garça macho, a garça fêmea. Eu não tenho a garça macho, aliás, eu não tenho a garça fêmea, né? Assim, dizendo a garça fêmea, a garça macho. Não, a garça fêmea, né? A garça macho. Eu não tenho, por exemplo, a garça e o garço. Não. Certo? Não existe a garça e o garço. Existe, né? Que eu disse atrás. A garça macho, você utiliza o nome agaça e coloca macho e fêmea para poder determiná-lo. Certo? Sempre 30. Leia a manchete de um jornal. Equilibrista atravessa de um prédio a outro e bate o recorde de distância nas alturas. Letra A. Pela manchete, você saberia identificar se é homem ou é mulher quando diz equilibrista atravessa? Você consegue identificar se foi um homem ou se foi uma mulher que atravessou de um prédio para o outro? Não consegue identificar. Não consegue. Aí na B, reescreva a manchete usando o artigo antes do substantivo destacado. Se for homem, você vai utilizar o quê? O equilibrista. E se for mulher? A equilibrista. Certo? Agora, se tivesse aí na manchete, dito assim, a equilibrista atravessa de um prédio para o outro e bate recorde de distância nas alturas, aí você saberia que era uma mulher. Ou se caso tivesse o equilibrista atravessa, um prédio, aí você saberia que é homem. Porque o que define aí quem é homem, quem é mulher, é o artigo o e o artigo a. Certo? C. Para indicar se é homem ou mulher, o substantivo muda, o substantivo não muda, o artigo muda, o o e o a, ou o artigo não muda. Aí você vai marcar dois quadrinhos, duas opções. O substantivo não muda, ó, equilibrista fica do mesmo jeito, não fica equilibrista e equilibristo, não, fica só equilibrista. Então, o substantivo não muda e o artigo muda, o e a, certo? Para você dizer se é homem ou se é mulher, você vai ter que colocar o artigo o e o artigo a. Sexta, temos aqui. Que legal! Uma criança de nossa escola ganhou o concurso de redação. Né? Elas conversando, aí parece que você é a diretora e a professora, né? Elas admiradas porque uma criança lá da escola delas, né, ganhou o concurso de redação. Vamos lá. A. O substantivo criança é do gênero masculino ou feminino? Feminino, não é? Porque você sabe que é a criança, a gente não diz o criança, a gente sempre diz a criança. Então é do gênero feminino.
B. Pelo texto, dá para saber se é menino ou menina? Não, não dá para saber. A criança vencedora é Márcio, se for menino, e Carla, se for menina. Aí sim, você consegue, né, identificar se é menino ou se é uma menina, tá certo? Isso aqui, quando a gente coloca a criança, aí a gente vê a questão do gênero do substantivo sobrecomum, tá bom? 131, olha só. No restaurante, após servir a refeição, o garçom se dirige para o cliente e pergunta: Senhor, como achou o peru? O cliente responde de forma irônica: Por acaso achei embaixo de uma alface. Complete passando para o feminino os substantivos em destaque. A gente está vendo que tem alguns substantivos aí, pessoal, que eles estão de cor azul, eles estão destacados. Então a gente vai completar passando esses substantivos aí para o feminino. Então vamos lá, como é que fica? Ó. Após servir a refeição, a garçonete, você vai colocar. A garçonete se dirige para a cliente, e pergunta: Senhora, como achou a perua? Por acaso achei embaixo de uma alface, certo? Então fica esses substantivos aqui no feminino, fica dessa forma, tá bom? B. O que aconteceu com os artigos? O que foi que aconteceu aí com os artigos? Eles mudaram para o feminino, né? Eles tiveram que mudar. Se antes estava no masculino, eles mudaram para o feminino, né? Certo? Eles mudaram para o masculino. 132. O substantivo cliente mudou para indicar o feminino? Mudou? Não. Né? Fica a cliente ou cliente. Então o substantivo não muda, o que muda é o artigo. Então, o que mudou para indicar o feminino? Mudou de O para o A. Então você pode só colocar mudou o artigo, que a gente entende completamente. B. O substantivo cliente é epiceno, comum de dois ou sobrecomum? Comum de dois, tá certo? Ele é comum de dois. Por quê? Porque o substantivo aí, cliente, tanto ele é usado para homem como para mulher. O que vai definir se é homem ou mulher, o substantivo não muda. O que vai mudar é o quê? O artigo. O cliente, a cliente. O substantivo alface é do feminino ou é masculino? Feminino, certo? Feminino. Como se pode identificar esse gênero no texto do exercício 1? Como é que a gente sabe que o alface, que a alface é feminino? Por causa do artigo uma alface. Se tivesse um alface, seria masculino, mas tem uma. Então, você colocar aí na letra A, pelo artigo uma, certo? B. Encontre substantivos e escreva nas colunas adequadas. Vamos lá, que essa daí teve gente que se confundiu, viu? Teve gente que achava que era feminino e era masculino, e era feminino. Então, vamos lá. Quais são os masculinos? O telefonema. Dó, não é a dó. O guaraná e o champanhe. Eu vou tomar uma champanhe, né? Vou tomar um champanhe, certo? Feminino, a cal. Deixa eu botar aqui feminino. Então aqui é o, né? O. Que a cal, a dinamite,
a apendicite. Pronto. Certo? Então tem aí substantivos masculinos e femininos, tá bom? Vamos aqui para a quarta questão. O sagui da serra escuro, não mais de 400 gramas. É um macaco pequeno, com o corpo coberto de uma pelagem preta com manchas ruivas. Sua cauda também é preta, com finos anéis brancos em toda a sua extensão. Em geral, esses animais vivem em grupos de 2 a 7 indivíduos, com apenas uma fêmea dominante, ou seja, ela é a líder do bando. Vamos escrever o artigo e marcar um X, né? Se é masculino ou feminino. Então, vamos lá. O sagui da serra escuro é masculino. Gramas. Os gramas. Vou pegar aqui, ó. Os gramas. Não são as gramas. Porque as gramas, aí se fosse relacionado à vegetação, né? A capim. Os gramas, que é o quê? Masculino. Macaco, um macaco, masculino. Corpo, o corpo, masculino. Pelagem, uma pelagem, feminino. Extensão, a extensão, feminino. Indivíduos, os indivíduos, masculino. Fêmea, uma fêmea, feminino. A líder feminino e bando, o bando masculino. Certo? Fica nessa sequência aí. Quinta. O substantivo sagui da serra escuro é do sexo masculino ou feminino? Masculino. A. Para identificar o sexo desse animal, usa-se o quê? Sagui da serra escuro ou tem uma sagui da serra escura? Não. Para você poder definir o sexo desse animal, você vai colocar o quê? Usar quais palavras? Macho e fêmea. Portanto, esse substantivo é o quê? Epseno. Lembram? Epseno é quando a gente coloca macho ou fêmea para poder determiná-los. Em geral, esses animais vivem em grupos de 2 a 7 indivíduos. O substantivo indivíduos é do gênero masculino ou feminino? São indivíduos. Masculino. Esse substantivo tem feminino? Não. Não. Portanto, ele é o quê? Sobrecomum. Não esqueçam, hein? Sobrecomum. Sétima. Escreva no masculino. Ela é a líder do bando. Como é que fica no masculino? Ele é o líder do bando. Muito bem. O substantivo líder sofreu mudança quando você muda, né, para o masculino? Fica líder e a líder? Não. Não sofre mudança. Fica do mesmo jeitinho. E para poder indicar se é masculino ou feminino, a gente utiliza o quê? O artigo. O líder, a líder, um líder, uma líder, tá? Portanto, esse substantivo é o quê? Comum de 2. Quando a gente utiliza o artigo para poder definir se é masculino ou feminino, ele é o quê? Comum de 2. O substantivo não muda, né? Líder. Líder, você só vai definir se é macho ou fêmea se você colocar o artigo, tá bom? Oitava. Pinte os quadrinhos dos substantivos de acordo com o código. Então, vamos lá. Se for vermelho, é epseno. Se for amarelo, comum de 2. E se for sobrecomum, é azul. Criança, qual é a cor? Criança, azul. Colega, o colega e a colega, comum de 2. O jovem e a jovem, comum de 2, né? É amarelo. O dentista e a dentista, amarelo. O gavião, epseno. O tatu, epseno, porque a gente precisa colocar macho e fêmea. Não tem um tatu e a tatu. Tem um tatu macho e um tatu fêmea. A testemunha é o quê? Azul. A vítima, azul. A rã, vermelho. A pessoa, azul. A baleia, vermelho. E o doente e a doente, amarelo, tá bom? A dúvida a gente vai completar a cruzadinha com os femininos, tá certo? Número 1 é cavalo. Qual é o feminino de cavalo? Égua.
2 é burro. Qual é o feminino de burro? Besta. Zangão é o quê? Abelha. Bode, feminino qual é? Cabra. Tigre, feminino qual é? Tigresa. Pardal, 6 é pardal. Olha só, no pardal pode ser pardoca, certo? Pardoca. 7, que é o cão, vai ficar o quê? Cadela. 8, jabuti, vai ficar o quê? Jabuti, jabota. 9, boi, que é o quê? Vaca. E 10 é carneiro, que vai ficar o quê? Ovelha, certo? Ovelha, não esqueçam disso. E em casa você vai fazer uma tarefa, uma atividade, revisando gênero do substantivo, tá certo? Epiceno, sobrecomum e comum de dois, não esqueçam. Epiceno é quando a gente escreve macho ou fêmea para determinar, né? A baleia macho, a baleia fêmea. O comum de dois é aquele em que a gente utiliza o artigo, o substantivo não muda, o que define é o artigo, o jovem, a jovem. E o sobrecomum, né, é aquele em que a palavra, ela define, ela serve tanto para o masculino como para o feminino. A testemunha, tanto serve para o masculino como para o feminino, tá bom? Então, em casa, vocês vão fazer atividade na folha, olhem lá no grupo, olhem na plataforma, mandem para mim, tá certo? E qualquer dúvida é só me perguntar. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de gramática. Beijos!